Rodrigo Góes, eu já tenho meu veredito. E Deus me perdoe, você é... Calma, eu vou analisar o caso agora do Rodrigo Góes. Isso, vamos entender as visões que ele tem como nutricionista, vamos entender o comportamento que ele já teve para se tornar um fisiculturista natural e porque ele defende muito a bandeira de que o natural é a fonte da juventude. Então, ele defende que as pessoas devem evitar a parte hormonal quando você não vai participar de campeonatos de fisiculturismo, a nível pro, né, que eles falam, né, o profissional. Então, ele descreve muito essa visão dele porque ele já passou por situações e ele vê muitas pessoas que quando entram na parte hormonal não conseguem sair mais, porque realmente, como ele diz, o suco vicia, porque você realmente consegue se tornar ali quase que um super-homem, né? Tudo fica potencializado. Mas será que isso faz bem à sua saúde? Por exemplo, mulheres que desde a adolescência começam a tomar anticoncepcionais, o que isso pode causar na vida de uma mulher? Quais sintomas ela pode apresentar? Quais alterações de comportamento? Tudo isso pode fazer um paciente seu começar a desenvolver várias doenças, porque ela começa a modificar muitos padrões a nível hormonal no corpo e também a nível dos órgãos, ela muda. Quando você toma hormônios, dentro da visão biológica, nós falamos que você muda a sua identidade biológica. Então, automaticamente, se você está um pouco mais deprimido e você toma hormônio, você vai ficar um pouco mais maníaco. E a gente tem que entender isso detalhadamente. Eu explico tudo isso dentro do meu curso completo, mas aqui eu quero fazer uma análise básica para você entender sobre o comportamento do Rodrigo Góes. Mas antes disso, olha que legal a análise que ele fez, a visão que ele tem como nutricionista. Olha as frases que o Rodrigo Góes escreveu num podcast. Então, assim, eu sou muito a favor de colocar tudo que o paciente gosta em moderação. Porque você quer ver uma menina ficar mal, você fala assim, você vai ficar 3 meses sem chocolate. Não. Pô, um bombom ali tem 90, 100 calorias, põe um almoço adequado, rico em fibras, vitaminas, minerais, dá um docinho para ela ter uma adesão maior, para ela ficar feliz. Restrição extrema gera compulsão. Olha que legal, restrição extrema gera compulsão. Então ele é adepto a você entender que tudo bem, um chocolate, um refrigerante, são alimentos que às vezes são ditos como calorias vazias. Só que ele descreve que muitas pessoas, às vezes, dariam a vida para estar ali num fast food, comendo algum alimento ali naquele momento que não tem condição financeira de estar ali. Então você tem que entender que o alimento, o nosso corpo, como ele bem descreve em alguns podcasts que ele já passou, o nosso corpo não consegue entender o que é um chocolate e o que é uma batata doce. Então, para o nosso corpo, é carboidrato, proteínas e gorduras. E eles vão restringir, o nosso corpo vai quebrar essas macromoléculas em micromoléculas para absorver elas. Alguns ele vai ter mais facilidade, vão ter picos glicêmicos, como por exemplo uma batata normal. Em contrapartida, você vai ter uma batata doce que vai gerar picos glicêmicos de forma menos intensa, ou seja, vai liberando a glicose no seu corpo de forma mais gradativa. Então não vai liberar muito açúcar de uma vez, ela vai liberando gradativamente. Então tudo isso é legal da gente entender a parte nutricional para ajudar o nosso paciente, porque através da nutrição, quando você aborda a raiz, a causa primária da doença, entendendo o comportamento, que eu vou explicar agora o que seria essa compulsão, você consegue entender que a compulsão, se você trata ela junto com a parte nutricional, você ajuda demais o seu paciente. E se junto com isso ainda vem a parte da educação física, e ele começa a fazer uma atividade física, você ajuda muito mais ainda esse cliente seu, esse seu paciente. Então vamos entender quais são as áreas a nível cerebral que estão relacionadas à compulsão. Uma dessas áreas é a área do glucagon, que ela é controlada no córtex pré-frontal, que é nessa região aqui verde. Então, nessa região verde, o Dr. Hammer mapeou, fazendo as tomografias computadorizadas, ele viu que existiam 8 áreas. E uma dessas áreas está relacionada ao glucagon, ao controle do glucagon. E quando essa área ela está ativada, ela acaba desativando o glucagon. Então, a área que controla o glucagon, ela desliga e faz com que o glucagon não seja liberado na corrente sanguínea. E quando você não tem o glucagon, a glicemia ela fica baixa, porque é o glucagon que mantém o açúcar no sangue elevado. É o contrário da insulina. Se eu tenho muita insulina, ela pega o açúcar e guarda. Se eu tenho muito glucagon, ele aumenta os níveis de açúcar no sangue. Então, nesse caso, o córtex pré-frontal, que é essa área verde, tem uma área específica que controla o glucagon, que também tem relação com comportamentos de ansiedade. E o conflito biológico do glucagon tem exatamente a ver com o que ele disse, com compulsão, a compulsão alimentar. Porque quando você gera uma restrição e você evita comer, evita o confronto, automaticamente você ativa essa região do glucagon. E quando essa área cerebral está ativa e desliga o glucagon, o açúcar fica baixo. E quando o açúcar fica baixo, adivinha o que o seu cliente vai ter compulsão alimentar.
por doce. Então aquele seu cliente, aquele seu paciente que vira para você e fala assim, doutora, doutor, quando eu como, quando eu fico ansiosa, quando eu fico nervosa, eu como. Então aquele paciente fala assim, eu tenho compulsão, eu não consigo, se eu começar a comer um doce, eu como uma caixa inteira. Então eu acabo tendo uma compulsão alimentar. Esse paciente, ele está vivenciando situações onde ele tem que evitar o confronto. Existem outros conflitos por trás, que às vezes são mais intensos nessa região do glucagon, mas um desses tem relação com a restrição. Você está sempre evitando aquele alimento, por exemplo. Só que, imagina que esse seu paciente que tem compulsão alimentar, ele não tem compulsão alimentar agora, porque ele está fazendo uma dieta. Ele tem compulsão alimentar desde os 13 anos de idade. E é lá com 13 anos de idade que você tem que buscar o conflito inicial. É lá que você tem que buscar o que nós chamamos de DHS. Você precisa entender isso, senão você não vai conseguir ajudar o seu cliente a tratar a raiz. E sim, se ele fizer uma reeducação alimentar, se ele mudar o estilo de vida, se ele mudar o ambiente dele, se ele começar a praticar atividade física, se ele fizer todo um trabalho com uma equipe multidisciplinar dentro da área da saúde, ele vai melhorar absurdamente. Mas se você, terapeuta área, conseguir na raiz encontrar o DHS, aplicar técnicas de ressignificação, conseguir modificar a percepção daquele paciente, às vezes é uma situação que ele ou ela vivenciou aos 13 anos, uma situação que ela teve que evitar o confronto. Às vezes era um pai autoritário que ela não podia falar com o pai dentro de casa.